Questão de hoje que diz assim: a planilha a seguir foi elaborada por meio do Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão. O valor exibido na célula C1, após esta ser preenchida com a fórmula igual conte.se, abre parênteses A1, dois pontos B6, ponto e vírgula, entre aspas, maior C, fecha parênteses, será letra A 1, letra B 2, letra C 3, letra D 4 e a letra E 5. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a resposta correta? Para descobrir isso, vamos fazer o seguinte aqui, vamos separar só a fórmula e a planilha indicada. E aí observa, a função conte.se do Excel, como o próprio nome diz, conte, né, serve para contar. Então não é para somar, ela conta alguma coisa. E o que ela conta? Ela conta células. E aí o termo conte.se é porque ela conta se as células estão de acordo com um critério. Conte.se conta se as células estão de acordo com um critério. Que células são essas? Vem comigo aqui. No abre parênteses da função conte.se, nós temos dois argumentos separados por ponto e vírgula, porque quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. O primeiro argumento dessa função conte.se disse A1, dois pontos B6. Esse dois pontos indica intervalo. Quer dizer que o primeiro argumento da função contém um intervalo de células, que aqui está indicando A1, dois pontos B6 como sendo da célula A1 até a célula B6 e todas que estão entre elas compreendidas nesse intervalo, que aqui eu destaquei com esse retângulo vermelho. Então, quer dizer, eu preciso analisar as células que vão do intervalo da célula A1 até a célula B6. Pois bem, aí o segundo argumento que vem depois do ponto e vírgula é o chamado critério para a contagem. E no caso aqui, o critério para a contagem está dizendo maior que C. Quer dizer, eu só posso contar as células que possuem, no caso aqui, conteúdo maior que C. E como é que eu vou saber o que é maior que C? Usando a ordem alfabética. Por exemplo, A é a primeira letra, depois B, depois C, depois D, depois E e assim por diante. Então, se eu pegar, por exemplo, a letra C, o que eu vou entender como maior que C? O D é maior que C, o E é maior que C, o F é maior que C e assim por diante. O que é menor do que o C? O B é menor que o C e o A é menor que o C. E o C, professor, o C é igual a C, ele não é menor do que C. Então aqui ele está dizendo que, e nem maior que C, né? O C é igual a C. Então aqui eu não posso contar, por exemplo, o C. Eu não posso contar o A, porque o A é menor do que C. Eu não posso contar o B, porque o B é menor que C. Eu não posso contar o próprio C, porque C é igual a C. Eu só posso contar o que é maior do que C, porque o símbolo que aparece ali no critério indica maior que C. E o que é maior que C? Então eu posso contar a letra D, posso contar a letra E, letra F, G, H e assim por diante. Quer dizer, tudo que for maior que C na ordem alfabética. Então vem comigo aqui, pegando esse intervalo, A eu não posso contar porque é menor que C, B não posso contar porque é menor que C e o E eu posso contar sim porque é maior que C. Ele pede para contar quantas células são maiores do que C. O E eu posso. O C não, porque o C é igual a C, ele não é maior que C. O D posso, porque é maior que C. O E também posso, porque é maior que C. O C não. O B é menor que o C, não pode. O A é menor que o C, não pode. O D pode, é maior que C. O E pode, é maior que C. E o A não pode, é menor que C. Então aqui, se a gente for contar quantas células nesse intervalo são maiores do que C na ordem alfabética, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 células nesse intervalo são maiores do que C. Portanto, contamos C está de acordo com o critério, maior que C, e chegamos ao resultado de 5 células. Portanto, o resultado final dessa nossa fórmula tem que ser 5. E onde é que a gente encontra 5, pessoal? Aqui na nossa letra E de Equador, que então é o gabarito e a resposta desta questão. Certo? Questão bem interessante aí sobre a função conte.se dentro do Excel.